Olá, alunos, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar dos direitos de cidadania. Direitos de cidadania que são tão importantes para a vida prática, não só para os nossos estudos, como também para a vida prática. Então, o tema do texto é direitos sociais, políticos, civis, difusos e coletivos do cidadão, na sua relação com o Estado. Os direitos humanos se organizam em três grupos distintos: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Bom, os direitos humanos, que muitas vezes são tão criticados, e eu até hoje não entendi a razão disso, que são direitos que fazem com que tenhamos uma vida mais digna e que sejamos respeitados pelos demais cidadãos e pelo Estado. São direitos que, mesmo não existindo leis, nós temos esses direitos, mesmo que eles não existam nas leis, na legislação, nós temos esses direitos. Então, os direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de igualdade de oportunidade, são direitos fundamentais da pessoa humana. Ninguém pode viver sem alimentação, que é um direito humano. Ninguém pode viver sem o trabalho, ninguém pode viver sem educação, sem saúde, e todos esses direitos são direitos considerados direitos humanos. Mas eles se resumem em três áreas: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Então, nós vamos ver cada um deles separadamente. Então, vamos lá. A implantação dos direitos políticos e sociais teve início ainda do século XVII, com as revoluções inglesas e revoluções inglesa, que está errado, é inglesa, revoluções inglesa e Revolução Francesa. E, desde então, vem se expandindo por todo o mundo. Então, pode-se dizer que, na verdade, os direitos políticos e os direitos sociais que existem nos dias de hoje são direitos que surgiram desde o século XVII, quando ocorreram as revoluções inglesas e a Revolução Francesa, porque essas duas revoluções foram movimentos sociais praticados em busca de direitos, em defesa de direitos. Não surgiram as revoluções só por revolta ou por motivo de querer mudar de governo ou sistema de governo. Não foi isso. Foi luta por direitos na sociedade e fizeram essas duas revoluções que, historicamente, talvez tenham sido as maiores. Um dos passos decisivos na luta pela ampliação desses direitos foi dado pelo movimento operário, quer dizer, o movimento dos trabalhadores, que estendeu o alcance dos direitos políticos e sociais à categoria dos trabalhadores, caracterizando-os por apresentar demandas específicas e por buscar novos rumos na luta pela ampliação da cidadania. Quer dizer, ao passo que os operários, ou seja, os trabalhadores, fizeram movimentos em busca de ampliar os seus direitos, também eles ampliaram o exercício da cidadania, eles ampliaram o direito de ser cidadão, porque pode-se dizer que até a Revolução Inglesa
que se deu em 1776, foi anterior à Revolução Francesa. Até aquele momento, os trabalhadores não tinham regras, não tinham, como se diz, leis que lhe dessem cobertura. Então, muitas vezes, uma criança, como no livro que tem intitulado A História da Riqueza do Homem, de Leo Berman, ele mostra que as crianças trabalhavam 16 horas por dia na Inglaterra. Então, não tinha nenhuma regra dizendo que a criança só poderia trabalhar determinada hora. E por isso os patrões botavam elas para trabalhar o tempo que eles quisessem. Então, era um verdadeiro sistema de escravidão. Então, a partir da Revolução Inglesa, surgiram as primeiras leis trabalhistas, estipulando o horário de trabalho, questão de salário fixo, que até aquele momento não existia. Tais acontecimentos, ao inverterem a relação entre governantes e governados, abriram o caminho para a implantação da cidadania e, com ela, os direitos do homem e do cidadão. Quer dizer, esses direitos aí, os direitos do homem e do cidadão, que são os direitos humanos, só passaram a existir a partir desses acontecimentos revolucionários, porque os trabalhadores passaram a exigir dos governantes da época direitos que eles não tinham, e a partir daí começou a surgir, digamos assim, os direitos de cidadania. Direitos civis. Ao falarmos de direitos civis, é importante saber que eles estão associados à integridade individual, assim como às liberdades civis, essenciais para que todo cidadão usufrua do direito à vida e dos demais direitos naturais. Então, os direitos civis são aqueles direitos que dizem mais respeito ao cidadão individualmente. São direitos que o cidadão, por si só, ele pode exigir perante a justiça. Se for negado a ele esse direito, por exemplo, direito de liberdade. Todos têm o direito de liberdade, de andar, de vir, de ficar, de se movimentar, de viajar de um lugar para outro. Então, se alguém impedir de a pessoa se locomover, se movimentar, essa pessoa prejudicada poderá entrar na justiça e dizer que seus direitos civis estão sendo negados, porque é um direito, digamos assim, natural, direito de liberdade. Então, os direitos civis são aqueles direitos individuais, direito de cada pessoa exigir quando forem desrespeitados. O direito à diferença é um dos mais relevantes direitos civis. Veja essa foto aí que tem diversas pessoas, né? São pessoas que têm estilos de vida diferentes, estilos de cabelo, de roupa. Esse quadrinho representa a diferença. E o direito à diferença é um direito de todos. Nós não somos obrigados a ser iguais a ninguém. Então, eu escolho o meu corte de cabelo, eu escolho o meu modo de me vestir, eu escolho a minha sexualidade, eu escolho o que eu quiser, eu sou livre para isso. Nada disso de respeito ao outro. O outro tem que se preocupar com a sua vida e não com a minha e nem eu com a dele, para poder todos viver bem em sociedade. Então, o direito à diferença é um dos mais importantes dos direitos civis, porque diz respeito ao direito de cada um, como se diz, viver socialmente, desde que esse modo de vida não prejudique a pessoa do outro. Não prejudicando o outro, então eu posso viver do jeito que eu entender. O meu modo de vida não interessa a ninguém. Então, além do direito à liberdade individual, o direito à vida,
há muitos outros, o de liberdade religiosa, o de privacidade, o direito à propriedade. Quer dizer, como direito civil, eu tenho direito à minha liberdade individual. E por isso eu tenho direito à vida, que é o mais sagrado dos direitos, é o direito à vida. Se não fosse o direito à vida, nós não teríamos todos os demais direitos. Então, o direito à vida é o principal de todos. Depois vem o direito de liberdade, porque tão importante quanto a vida é o direito à liberdade. A liberdade de se locomover, ir para algum lugar, ficar em algum lugar, permanecer em algum lugar, ou o direito individual de falar, de se expressar, dizer o que sente, de criticar, de dizer o que não gosta, o que gosta de algo, o direito de escolher uma religião e praticar uma fé. Então, são direitos individuais que cada pessoa tem e que tem que ser respeitado, tem que serem respeitados pelas demais pessoas. Então, há o direito de privacidade, que é um direito também individual. Eu tenho minha privacidade, ela não pode ser invadida por ninguém, como também os outros têm sua privacidade, eu não posso invadir a sua privacidade. O direito de propriedade, que é um direito de todos possuir qualquer coisa, pode ser uma pequena coisa como um livro, até um grande patrimônio, é um direito de propriedade e ninguém pode também violar. Então, os direitos civis referem-se às liberdades individuais, como o direito de ir, vir e ficar. O direito de dispor do próprio corpo, quer dizer, eu me visto, eu uso corte de cabelo, eu escolho a minha sexualidade de acordo com as minhas necessidades físicas. Então, isso é um direito de liberdade. O direito à vida, o direito à liberdade de expressão, né, de falar, de exigir, de criticar, de dizer o que sente. O direito à propriedade, como eu já falei, que é o direito de posse sobre qualquer bem. O direito à igualdade perante a lei. O direito de não ser julgado fora de um processo regular e o direito de não ter o lar violado. Eu quero chamar a atenção para essa igualdade perante a lei, que a igualdade aqui não é a igualdade de todos terem a mesma coisa, os mesmos bens, porque o direito de liberdade, que é maior, nos dá o direito de cada um buscar adquirir os bens necessários à sobrevivência e, se por uma obra do destino ou sorte enriquecer, é um problema de cada um, desde que não seja prejudicando o outro, outras pessoas. Então, a igualdade perante a lei é a igualdade que a lei dá a todos. Por exemplo, todos têm o direito de votar. Por quê? Porque está na lei. Então, é uma igualdade perante a lei. Mas a própria lei diz também que quem tem menos de 16 anos não pode votar. Então, todos que estão na situação, que sejam menores de 16 anos, não votam. E todos que estão na situação acima de 16 anos, todos votarão de acordo com a lei. Então, todos têm a igualdade perante a lei de não votar ou a igualdade perante a lei de votar. Todos têm direito de fazer um concurso público. Então, não tem, independente da questão de cor, da questão econômica, se é mais rico ou mais pobre, todos têm o direito de fazer um concurso. Então, todo cidadão tem aquele direito. Mas a própria lei vai dizer as regras. Por exemplo, vai dizer, para fazer aquele concurso, é preciso ter o ensino médio. Então, só faz quem tenha o ensino médio. É uma regra da própria lei. O direito de não ser julgado fora de um processo. O que é que significa? É que para ser julgado pela justiça, tem que abrir um processo através do Ministério Público, do promotor,
e apurar as provas para alguém, como se diz, ser julgado pelo juiz. Porque se assim não fosse, qualquer polícia, qualquer pessoa julgaria alguém a seu modo e faria do jeito que quisesse. Por isso que a lei exige que para ser julgado por um fato qualquer que cometeu, as pessoas têm que ser, a pessoa tem que ser julgada dentro de um processo judicial, em que ele tenha direito de se defender, ele tenha direito de apresentar provas, ele tenha direito de mostrar a sua inocência. Bom, se não mostrar, vai ser condenado. Se mostrar, vai ser absolvido pelo juiz. Mas ele tem o direito, pelo menos, de falar e de apresentar provas perante a justiça. Direito de não ter o lar violado. O lar, que é a casa da gente, chamada domicílio, é um lugar sagrado. Ninguém poderá nela penetrar sem consentimento do morador. O proprietário da casa é quem dá o consentimento para qualquer pessoa e até mesmo as autoridades entrar na casa. Entra na casa quem o proprietário dela quer. Não é nem um proprietário, porque o proprietário pode ser outra pessoa, é quem mora na casa. Mesmo que a casa seja alugada, o morador é como se fosse o dono, só entra nela se ele quiser. Então, só é permitido entrar dentro de uma casa sem permissão se houver nela alguma coisa grave. Por exemplo, tiver havendo um incêndio, tiver havendo uma explosão, aí pode penetrar sem consentimento do morador para salvar as pessoas que estejam lá dentro, salvar objetos. Fora disso, só se pode entrar na casa se for autorizado pelo juiz durante o dia e durante a noite, de jeito nenhum. Se alguém cometeu um crime e se trancar numa casa e a polícia souber que aquela pessoa está dentro da casa, ela pode cercar a casa, deixar amanhecer o dia e pedir uma autorização ao juiz e entrar na casa se o dono não permitir. Se o dono não permitir, aí tem que buscar uma ordem do juiz para poder entrar na casa. Mas só pode entrar durante o dia com ordem do juiz. E durante a noite, nem com ordem do juiz poderá. Seja quem for. Pode ser a principal autoridade, não tem esse direito de entrar na casa de quem quer que seja à noite, por hipótese alguma. E durante o dia, poderá, se o dono não consentir, com autorização judicial. Esse grupo de direitos tem por objetivo garantir que o relacionamento entre as pessoas seja baseado na liberdade de escolha dos rumos de sua própria vida. Por exemplo, definir a profissão, o local de moradia, a religião, a escolha dos filhos, as viagens e de ser respeitado. É preciso ressaltar que a liberdade de cada um não pode se comprometer à liberdade do outro. Isso mesmo, todos temos o direito de liberdade, que é um direito civil, direito que está contido na Constituição e nas leis civis, no Código Civil e outras leis. Mas eu não posso abusar dele. O direito civil, o direito de liberdade, me dá o direito de eu agir, mas desde que eu não prejudique a pessoa do outro. Por exemplo, eu posso ligar um som em minha residência para ouvir, mas eu não posso ligar um som a toda altura que perturbe o sossego do vizinho, que muitas vezes é uma pessoa idosa, muitas vezes são crianças que moram ao lado e que são perturbadas com o som fora do limite. Então, a minha liberdade, o direito de liberdade, é limitado pelo direito de liberdade do outro. Não posso fazer o que vem na cabeça, porque a lei também limita o direito da gente.
Quando falamos de direito a liberdades individuais, uma pergunta está sempre presente. Deve haver limites para o exercício dessas liberdades? Já existem formulações sobre essa discussão. Na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, aprovada em 1789, após a Revolução Francesa, há um artigo a esse respeito. Diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Então, desde esse artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a declaração que deu origem aos direitos humanos no mundo, a partir de 1789, logo quando se deu a Revolução Francesa, já dizia que a nossa liberdade estava limitada pela liberdade do outro. Eu poderia usar da minha liberdade desde que não prejudicasse a liberdade do próximo. E aí, todas as constituições de praticamente quase todos os países do mundo passaram também a dispor, a estabelecer essa regra, que a liberdade da gente está limitada pela liberdade do outro. Então, eu não posso, por exemplo, eu posso dirigir um veículo. Quando eu digo um veículo, é um automóvel, uma moto, outro meio de transporte. É um direito que eu tenho de me locomover, de transitar por aí. Mas quais são as limitações? Primeiro, eu tenho que ter habilitação, de acordo com a lei. Eu tenho que ter a carteira de motorista. Segundo, o carro tem que ter documentação. Eu não posso dirigir um veículo sem documentação. Se assim não fosse, as pessoas iam dirigir aí à torta e à direita com carros roubados ou motos roubadas. Já isso, a lei proibindo, imagine se fosse livre. A minha liberdade também está limitada de eu não poder usar a liberdade de dirigir em alta velocidade, além daquilo que é permitido, tanto na zona urbana, na cidade, quanto na zona rural, nas estradas. Então, quando tem uma plaquinha lá na estrada dizendo, tem dizendo lá 50 quilômetros na placa, é como se o Estado estivesse dizendo a mim, olha, a lei diz que você só pode transitar aqui no seu veículo, moto ou carro, com essa velocidade de 50 quilômetros. Se você ultrapassar isso aí, você está desrespeitando a lei de trânsito. Você estará praticando um crime perante a lei de trânsito. É como se o Estado estivesse dizendo isso a nós com aquela plaquinha, que é digamos, uma linguagem, digamos assim, muda, uma linguagem simbólica, melhor dizendo. Agora vamos falar dos direitos políticos. Os direitos políticos, juntamente com os direitos civis, são importantes para garantir a participação do cidadão na sociedade e no governo, impedindo excessos por parte do poder. Quer dizer, os direitos políticos nos dão, como cidadão, aliás, as leis que tratam dos direitos políticos, como a partir da Constituição, que é a maior lei do país, essas leis nos dão a possibilidade de participação nas decisões de governo. É comum os governantes acharem que são donos do poder. Eles se elegem e acham que pode mandar junto com sua família, ou com amigos, ou com grupos partidários, como se pertencesse a eles. Mas, na verdade, o poder pertence a todos, mesmo aqueles que não votaram naquele governante. Quando ele toma posse, no dia 1º de janeiro, a partir dali, ele é o governante de todos, ele não é do grupo político que o elegeu. Então, a participação do cidadão se dá, não é só elogiando, o cidadão pode participar criticando coisas erradas que tem na administração e que precisam ser consertadas. Lamentavelmente, quem é partidário, ele
toma as dores, já quer fazer uma defesa daquilo ali, mas ele devia analisar se o que o cidadão está criticando está errado ou não, se está falando certo ou não. Então, o direito político é dado tanto àquele que apoia como àquele que não apoia. Todos têm o direito político de participar do governo, ou elogiando, ou sugerindo alguma coisa, ou criticando, ou exigindo alguma coisa. São formas de participar da vida política da cidade. E muitas vezes a crítica ajuda muito mais a governar, porque quanto mais se critica erros, menos erros se pratica. O governante passa a se preocupar e fazer mais certo, porque sabe que vai receber críticas de um modo geral. Então, muitas vezes, a crítica é mais importante do que o elogio, porque elogiar faz com que o governante se acomode, acha que está agindo certo quando não está, e aí ele começa a fazer o que bem entende. Então, dentre os direitos políticos, o mais visível e conhecido é o direito ao voto. Tão importante quanto este, quer dizer, quanto ao direito do voto, são os direitos à livre organização política e à liberdade de expressão. Então, acabei de dizer, não é só importante o direito ao voto, quer dizer, o direito de escolher alguém para governar. Também é importante ter organização política e usar a liberdade de expressão, que é um direito de você participar cobrando, exigindo, criticando, sugerindo, pedindo mudanças em alguma coisa. Quer dizer, você tem uma participação ativa como cidadão, porque ou que tenha votado ou não no governante, você exerce a cidadania. Você é um cidadão. E como cidadão, você tem plena liberdade de exigir que as coisas sejam feitas de forma correta. Ainda mais porque se trata de dinheiro público, que é de dinheiro de todos. Não é o dinheiro de um órgão público, não é dinheiro de partido político, de grupinhos políticos que estão no poder. O dinheiro é dinheiro de todos. Então, todos têm o direito de cobrar, independente de ser do grupo ou não. Então, a política tem que ser amadurecida nesse sentido, porque todos têm direito à participação. Se alguém entende que deve elogiar uma atitude de um governante, mas outro entende que aquela mesma atitude tem falhas e que não não foi feita de forma correta, esse último tem direito de fazer suas críticas e dizer que não foi correta aquela ação, porque ele é um cidadão e se trata do emprego de dinheiro público e não dinheiro do governante. Não é do bolso dele que ele emprega nas ações de governo. É dinheiro de todos. Nesse sentido, a garantia dos direitos políticos, além do direito de votar e ser votado, pressupõe uma sociedade organizada e atuante que controla e orienta os poderes do Estado, além de participar deles. Quer dizer, a garantia dos direitos políticos não só é, como se diz, restrita ao direito de votar ou ser votado como candidato. É um direito que vai mais além. É um direito que pressupõe que como se diz, contribui para haver uma organização social em que todos possam atuar e controlar as atitudes do governante. Se eu sou um cidadão e ele está lidando com o dinheiro público, que é dinheiro meu também, porque, como se diz público, eu faço parte da sociedade, faço parte do público, ele está lidando com o dinheiro meu. Então, independente de eu ter votado nele ou não, posso cobrar e controlar as suas ações com minhas críticas, com minhas exigências, com minhas ações e até com minhas denúncias. Depende da situação. Então, como cidadão, se eu quero bem exercer a cidadania, se for para a sociedade ser organizada e atuante, ela terá que controlar, fiscalizar, exigir, criticar e participar ativamente das ações do Estado, ou seja, das ações de governo.
Os direitos políticos referem-se também à participação do cidadão no governo da sociedade, ou seja, a participação no poder. É o que eu acabei de falar. Cabe destacar que só existe a plena participação na vida pública dentro dos limites da democracia representativa se houver, primeiro, igualdade de condições para a participação política, tanto dos eleitores quanto dos candidatos aos cargos públicos. Quer dizer, tem que ter igualdade de condições, que todos possam participar votando ou na condição de candidato. Qualquer pessoa, a lei só restringe uma coisa: o analfabeto não pode ser candidato. Aquele menor de 16 anos também não pode ser, de 18 anos não pode ser candidato. Então, tirando essa exigência da lei, todos podem ser candidatos indistintamente. Tanto faz ser pobre como rico, como estudado ou não, porque, como se trata de democracia, todos têm o direito de participar da vida política do país. Então, isso aqui é uma exigência do sistema democrático. Ou se respeita a igualdade de condições, tanto do eleitor quanto dos candidatos, daqueles que têm interesse de ser candidatos, ou então não existe democracia. Transparência nas decisões dos representantes. Os representantes eleitos têm a obrigação de ser transparentes nas suas decisões. E transparência nas suas decisões exige que ele preste contas à população. Ele diga quanto recebeu para gastar em educação, em saúde, em agricultura, nas obras públicas. Ele tem que mostrar quanto recebeu e como foi que ele gastou. De que forma ele gastou, para que a população saiba de forma transparente se ele agiu certo ou não. Mas eles, na prática, normalmente escondem. Eles nunca prestam contas à população de forma clara, mostrando quanto recebeu, em que gastou, centavo por centavo, a população. Então, coisas escondidas dá a entender que tem coisas erradas. Mas, de um modo geral, eles não são transparentes. Agora, pela lei, de acordo com as leis, eles tinham que ser transparentes nas decisões dos governos, de governo. Uso do cargo público para atender a necessidades realmente públicas e não ao privilégio de poucos. Quer dizer, tinha que ser usar o cargo público para atender a necessidade pública, a necessidade de todas as pessoas, e não privilegiar um grupinho que o apoia, ou apoiou nas eleições. Então, a lei não abre brecha para essa coisa ligada a grupinhos que têm toda aproximação ao governante, têm todos os direitos, enquanto aqueles que são adversários muito mal têm a possibilidade de falar com eles. Quando procuram, eles saem se esquivando, se escondendo, diz que não está e fica enganando. Então, a gente sabe que na prática é uma coisa horrível, é uma coisa, inclusive, indecente e contrária à lei. E muitas vezes, quando atendem, bota dificuldade, que não pode fazer, por isso, por aquilo outro, porque para os meus tudo, para os que são contra nada. Isso é o que tem, como se diz, acontecido na prática da política. Mas a lei tem outros olhos. A lei, que é uma coisa feita para todos, inclusive para as autoridades, para os governantes, ela tem outra forma de analisar as coisas. Então, mecanismos de consulta popular instaurados e efetivamente utilizados para a tomada de decisões. Quer dizer, os governantes deveriam, ao ser eleitos, fazer consulta popular. Consulta popular é a consulta ao povo, a consulta ao cidadão, para poder tomar as decisões. Mas eles não fazem isso. Quando o dinheiro público
chega para, por exemplo, fazer uma escola, ele simplesmente procura um local e constrói a escola de acordo com a vontade deles. Eles não consultam a população para saber onde vai construir aquela escola, porque muitas vezes uma região tem mais, digamos assim, mais necessidade do que outra. Então, quando não se consulta, corre o risco de construir a escola onde não tem aluno e deixar de construir onde tem bastante alunos. Então, a consulta popular tem uma importância muito grande, porque vai se detectar a prioridade, a necessidade maior e fazer de forma mais correta. Então, nesse sentido, a garantia dos direitos políticos, além do direito de votar e ser votado, pressupõe uma sociedade organizada, atuante, que controla e orienta os poderes do Estado, além de participar deles. Eu dei um destaque nesse parágrafo, foi dito lá atrás, justamente devido à importância dele, tá certo? E os direitos sociais? O que é que diz os direitos sociais? O que são direitos sociais? Por fim, temos os direitos sociais, muitas vezes confundidos com os direitos políticos. São de caráter coletivo. Os direitos sociais, quando diz assim, são de caráter coletivo, está dizendo que eles são direcionados a todas as pessoas e não a um pequeno grupo ou a uma única pessoa. Coletivo, quando diz assim, coletivo vem de coletividade, que diz respeito a todos e não a uma pessoa ou a poucas pessoas. Procurando igualar as condições de vida dos cidadãos que compõem a sociedade, visando a uma melhor distribuição de renda para garantir maior igualdade e harmonia. Então, os direitos sociais são aqueles direitos que têm uma certa amplitude, que abrange um grande número de pessoas. Por exemplo, o direito à educação. O direito à educação é um direito de todos. Todas as pessoas têm direito de estudar, mesmo até aquelas pessoas já idosas têm o direito de estudar. Então, é um direito coletivo, porque todas as pessoas têm esse direito, independentemente de qualquer situação. Assim, dentre os direitos sociais, os mais conhecidos são o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à remuneração digna, remuneração é salário. Então, o direito à remuneração digna, quer dizer, o indivíduo trabalha, mas o salário dele é um salário digno para ele sobreviver, não é uma migalha que muito mal dá para fazer uma feira. Então, também o direito à remuneração e direito à saúde. Todos eles de competência do poder público, federal, estadual e municipal, cuja legislação, que é a lei, visa atender às exigências dos cidadãos, que, em contrapartida, quer dizer, ao contrário, deve se comprometer a preservá-lo, quer dizer, a proteger, a lutar por esse direito. Então, o Estado concede esses direitos ao cidadão e ele deve lutar para preservar, para proteger esses direitos e também exigir dos governantes que melhore cada vez mais esses direitos sociais, educação, saúde, segurança pública, agricultura, comércio, obras públicas na zona urbana, que ele possa cada vez mais melhorar as condições de vida da comunidade, da sociedade. Eu queria abrir aspas aqui para dizer que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho direito no papel, isso não vale nada. Realmente, o direito é uma folha de papel escrita. A Constituição mesmo é a maior lei do país e é uma das mais criticadas. Eu já vi pessoas que muito mal sabem assinar o nome criticando a Constituição. Só que ele não entende, não sabe o que tem na Constituição. Ele está criticando uma coisa que ele não entende. É como pessoas que criticam a Bíblia e nunca abriram a Bíblia para ver as coisas belas que tem dentro da Bíblia. Então, só se deve criticar aquilo que se tem conhecimento. Então, muitos direitos que
que ele mesmo é favorecido, ele critica a Constituição quando ele mesmo é favorecido por ela e não sabe, como cidadão. Então, o direito está no papel. Eu é quem faço movimentar meu direito. Eu tenho que procurar conhecer, como cidadão, o meu direito que está na lei, e a partir do conhecimento que eu tenha desse direito, aí eu passo a cobrá-lo de quem quer que seja. Por exemplo, uma mulher grávida vai a uma fila de banco para ser atendida. Se ela sabe que tem o direito perante a lei de ultrapassar a fila, ela, se não for respeitado esse direito, ela pode exigir do banco que lhe dê o direito de ser atendida de imediato, ou uma pessoa idosa. Por quê? Porque é um direito que está na lei. Mas a lei por si só não funciona. Ela não vai na minha frente cobrar do gerente do banco que eu seja atendido primeiro. Não é isso? Ela tem, eu é quem tenho de me movimentar para cobrar aquele meu direito que está no papel. Então, não adianta criticar e dizer, mas tem os direitos, mas não são respeitados. Eu é quem tenho que cobrar o meu direito. Eu tenho que primeiro conhecê-lo, ler alguma coisa, ter a disponibilidade de ler, de procurar me informar. Hoje todo mundo tem celular sintonizado na internet, muitas vezes fica conversando picuinha no aparelho e não procura se informar dos seus direitos e, portanto, fica desinformado e não sabe o direito que tem. Aí fica querendo que o direito saia do papel e venha protegê-lo, quando isso não vai acontecer nunca. Ele é quem tem que agir, de acordo com esse direito escrito. Os direitos sociais, assim como os demais, são constituídos historicamente e, portanto, produto das relações e conflitos de grupos sociais em determinados momentos da história. Quer dizer, esses direitos sociais, eles não surgiram facilmente. Eles surgiram de uma luta ferrenha. Hoje se tem vários órgãos de assistência social, como o CRAS, como o CREA, PET, Bolsa Família e outros programas sociais, o SUS, Sistema Único de Saúde, porque houve lutas no passado de muitos grupos, segmentos sociais, como os trabalhadores, estudantes, donos de casas, pequenos comerciantes. Então, houve muita luta no passado para que surgissem esses direitos, e hoje eles estão contidos na Constituição. Quando os governantes atendem as pessoas com benefício social, como agora o governo está dando alguns benefícios, os anteriores deram Bolsa Família e outros, não é porque eles sejam bonzinhos. Eles estão dando porque a lei determina que tem que acudir e atender às necessidades daquelas pessoas mais pobres, que precisam de assistência social. Eles estão dando, estão concedendo, porque a lei determina. Não é porque sejam bonzinhos ou que estejam atendendo porque querem. Eles estão atendendo o que consta da lei. É importante reforçar que cada um dos direitos funciona com relativa autonomia em relação aos demais, ainda que haja relação direta entre eles. Então, muitas vezes, eu tenho direito à educação. Então, está intimamente ligado com o direito à saúde, porque, vamos dizer, na própria escola tem que ter haver higienização dos banheiros, tem que ter uma alimentação sadia, limpa. Então, está intimamente ligado o direito à educação ao direito à saúde. Mas são, como diz aí no texto, autônomos, um em relação ao outro. Então, cada direito tem autonomia. Eu posso ter um direito trabalhista, um direito previdenciário, eu posso ter um direito à saúde, no atendimento médico, posso ter um direito na assistência social, um direito a um programa social qualquer. Então, são direitos autônomos. Então, uma pessoa só pode ter vários direitos e pode reivindicar, exigir esses direitos sem problemas. Vamos agora falar dos direitos difusos. Direitos difusos constituem direitos transindividuais, aquele que vai além da individualidade da pessoa.
Não é aquele direito só de respeito à pessoa em si, ele vai mais além. Isso se refere a direito pessoal, que por algum motivo ou situação ultrapassa a esfera de um único indivíduo. Quer dizer, ele ultrapassa a esfera de um único indivíduo, não diz respeito só a mim, vai dizer respeito a outras pessoas também, caracterizados principalmente por sua individualidade, onde a satisfação do direito deve atingir a uma coletividade indeterminada. Veja o que diz, coletividade indeterminada, quer dizer, um número quantitativo de pessoas que não é determinado. Então, se eu tenho aquele direito, inúmeras pessoas outras vão ter aquele mesmo direito. Por exemplo, eu tenho um direito a um meio ambiente sadio. Todos têm direito a um meio ambiente sadio. Então, é um direito difuso, que não diz respeito a uma quantidade de pessoas. Porém, ligada por uma circunstância de fato. Qual é a circunstância de fato? A saúde. Todos têm direito à saúde, e por isso todos têm direito a um ambiente sadio. Então, nesse caso, todos temos o mesmo direito. Por exemplo, aí está o exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado à qualidade de vida, entre outros que pertencem a uma massa de indivíduos que não possa ser individualizada em um ou mais grupos específicos. Por exemplo, o direito à saúde tem a questão do SUS. Todos têm direito ao Sistema Único de Saúde, independente de qualquer situação. Então, é um direito transindividual, que nos diz respeito a uma pessoa ou um pequeno grupo, mas a um número de pessoas que ninguém sabe quantos, porque todos têm o direito à saúde no Sistema Único de Saúde. Então, um direito difuso, chamado direito difuso. E, para concluir, vêm os direitos coletivos. Direitos coletivos constituem direitos também transindividuais, de pessoas ligadas por uma relação jurídica com base entre si ou com a parte contrária, sendo seus sujeitos indeterminados, porém determináveis. Quer dizer, por exemplo, uma classe trabalhadora tem direito todos os trabalhadores têm direito digamos assim, a férias, mas em determinada situação, só quem atingiu aquele, vamos dizer, um ano de trabalho é que passa a ter direito a férias. Então, ele é indeterminado, porque todos os trabalhadores têm direito a férias, mas vai ser determinado porque naquele momento só quem tem férias é aquele grupo de pessoas. Ou então, vamos dizer, uma fábrica fechou e 100 pessoas foram demitidas, 100 trabalhadores. Então, aquela quantidade de 100 pessoas tem direito a receber os seus direitos trabalhistas. Então, isso aí é um direito coletivo, direito daquelas 100 pessoas. Diferente do direito difuso, que ninguém sabe se são 100, 200, 300 ou mais pessoas que têm aquele direito. Por exemplo, uma taxa cobrada irregularmente de iluminação pública da nossa energia. Veio um aumento irregular e veio para inúmeras pessoas. Então, ninguém sabe quem foi atingido por aquela taxa. Então, não tem como quantificar aquelas pessoas que foram penalizadas pela cobrança daquela taxa. Então, isso aí é um direito difuso. Agora, quando se conhece a quantidade de pessoas que têm aquele direito, aí se chama direito coletivo. Há também a indivisibilidade do direito, pois não é possível conceber tratamento diferenciado aos diversos interessados coletivamente, desde que ligados pela mesma relação jurídica. Como exemplo, cite-se os direitos de determinadas categorias sindicais que podem, inclusive, agir por meio de seus sindicatos. Trata-se do interesse de uma categoria independentemente da cor ou da classe. Bom, eu expliquei o texto mais ou menos, espero que todos tenham compreendido. Os pontos principais nós esclarecemos e finalizo por aqui. Na próxima segunda-feira
estarei remetendo, enviando a atividade correspondente. Quero deixar um abraço a todos e até a próxima.